Então tá, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu e a Ana estamos muito felizes aqui em ter o Renato com a gente, né, para falar sobre o verdadismo e os estados não verdadeiros da mente. Renato, a gente quer te agradecer muito por tu teres aceitado o nosso convite, né, e estar aqui com a gente expandindo e trazendo as tuas ideias para a gente pensar juntos aqui. Eu vou te apresentar, então. Deixa eu aqui pegar minha. Renato Trachtenberg, psicanalista, membro titular da Sociedade Psicanalítica de Buenos Aires, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, coautor de muitos livros e autor de vários livros, e coordenador de grupos de estudos sobre as obras de Bion e Meltzer no Brasil e na Índia. Então, Renato, a gente te passa a palavra, então. Depois a gente vai conversando e o pessoal pode ir perguntando, a gente vai fazendo realmente uma conversa aqui para uma troca e aprendendo contigo também. Obrigada, Renato. É, Eu que agradeço. a gente estava conversando um pouquinho antes, e o modelo vai ser esse, né? De poder ser um bate-papo, né? De o pessoal poder participar. Eu acho que é o modelo assim mais estimulante, né, da gente produzir trocas e é uma história muito curiosa, né? Eu vou contextualizar porque na verdade eu escrevi a primeira versão desse trabalho que se chamava Os Estados Não Verdadeiros da Mente e que nunca foi publicado. Eu apresentei numa jornada da Fundação Mário Martins, em 1996, quando a maioria de vocês nem era nascida. Bom, e quando eu apresentei esse trabalho, né, eu percebi pela reação das pessoas que tinha algo interessante, né? Ficou um pouco de molho, porque eu não publiquei, e em 2002, 2003, eu publiquei na revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, né? Mudei o título, né? O primeiro era Os Estados Não Verdadeiros da Mente, e esse, que, que vai ser a base assim, da nossa conversa, se chamou Algumas Propostas para uma Clínica das Não-Verdades. O título que ficou da nossa conversa é uma mistura, né? Porque não é nenhum dos dois títulos que tanto do trabalho que eu só apresentei quanto do trabalho publicado, mas pegou, né, pelo convite da Anne e da Liege, a questão talvez mais, não fosse chamar original, não gosto dessa palavra, né? Mas que não tinha aparecido, né, até aquele momento, pelo menos no que eu alcancei a ver, um tipo de não-verdade que eu chamei de verdadismo, né? Então, por isso o título da nossa conversa hoje é Verdadismo e os Estados Não Verdadeiros da Mente, né? Então, o que eu pensei quando eu escrevi esses textos, né, só para dizer também que esses textos ficaram meio adormecidos, assim, né? Ficaram, eu não retomei, mas coincidência ou não, nos últimos 2 anos, algumas pessoas começaram a voltar a falar desse texto, né? Culminando com a redescoberta, né, da Anne da Liege desse texto e desse conceito, né, de verdadismo. Eu trabalhei eu chamei de 4 estados não verdadeiros da mente, né? Agora, de uma coisa, ele lembra da escola? Hoje ele falou assim pra mim que vai pra opção. Só, deixa eu ver se eu consigo. Ah, agora eu tô lembrando de uma coisa. Ele vai mudar de escola? Hoje ele falou assim.
Estou tentando ativar um mudo aqui, mas não sei se eu consegui. Acho que deu. Dessa pessoa que estava Deu. falando, sim. Desculpa. Não, não foi nada. É, então, o que eu pensei, né? Que nós habitualmente falávamos de mentira como oposto à verdade, né? Falávamos nessa dupla, verdade e mentira. E eu pensei que haviam outras formas de não verdades, além da mentira, né? Mentira a mais conhecida, mas eu pensei também em nessas outras formas que eu chamei de falsidade, insinceridade e verdadismo, além da mentira, né? A ideia de mentira também, eu posso entrar em detalhes depois, mas é uma ideia mais conhecida, né? Me lembro da frase do Bion, né? A verdade não necessita de um pensador, enquanto a mentira sim necessita de um pensador, né? Porque para a noção de verdade do Biel, especialmente a última noção de verdade na obra dele, né, a verdade é algo inalcançável, é algo que nunca se chega, né, é uma busca. Eu uso para pensar isso também a mesma ideia, aquela do Eduardo Galeano sobre a utopia, né, que quando a gente agora usando para a questão da verdade, quando a gente caminha em direção à verdade 10 metros, a verdade se afasta 10 metros mais. Quando a gente caminha mais 20 metros em direção à verdade, a verdade se afasta mais 20 metros. E aí aquela pergunta, não, então para que serve a verdade? O Galeano responderia, né? Serve para isso, para caminhar, né? Caminhar nessa direção. Então, a, a mentira, né, com todo o que o Bion traz a partir da sua obra, né, ela, inclusive, seria um elemento para a construção de uma grade negativa, que ele não chegou a construir, mas que o Arnaldo e o Júlio Conte bolaram essa ideia levaram adiante essa ideia de uma grade negativa, publicaram, etc. E então, as outras noções, né, menos talvez faladas, que são, por exemplo, a falsidade, né? A falsidade no Bion se refere, por exemplo, à coluna 2 da grade, que também é chamada da coluna das hipóteses falsas, né? O que significa falsidade? Significa que por exemplo, em algum momento, numa sessão de análise, o analista pode produzir uma formulação, uma interpretação, né? Depois tem outro problema, né? Que o Bion não vai mais chamar de interpretação, o que a fala do analista, né? Vai chamar de construção, mas no que no que se trata da coluna de hipóteses falsas, né? Ou coluna psi, porque ele pensou, e acho com muito acerto, né, que quando alguém comunica uma interpretação motivado pela angústia frente ao vazio da ignorância, de não estar entendendo o que está acontecendo naquela sessão com aquele paciente, né? E formula uma interpretação no sentido de acalmar-se e acalmar o paciente, ele chamou isso de uma hipótese falsa, né? Porque ela tem a intenção de produzir uma calma frente à angústia que não está sendo suportada, né? Então, essa noção de falsidade, ela não está questionando a lógica da interpretação, e sim a sua função, né? Que é mais ou menos o que está na fileira horizontal da grade, né? Que são as diferentes funções de um determinado enunciado. Então, a falsidade na obra do Bion entra muito por aí, né?
É interessante, voltando à mentira, né? Aliás, a primeira parte do meu trabalho, né, se chama O que eu ia dizer que não era mentira. Então, eu estou tentando pensar o que eu ia dizer que não era mentira. Então, a ideia assim tanto da falsidade quanto da mentira, né? Ele fala, por exemplo, na questão da mentira, que a ideia de construir, né, uma espécie de monumento para o mentiroso desconhecido, né? Ou seja, é um tributo ao mentiroso desconhecido como uma homenagem aos mentirosos da história que possibilitaram que diferentes revoluções não traumatizassem aqueles que terminaram demorando um tempo longo para aceitá-las, desde da revolução do paradigma copernicano em relação ao paradigma ptolomaico, por exemplo, né, que entre o Aristarco, que foi o primeiro a falar na Grécia, sobre a ideia de que, na verdade, a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Foram 500 anos até o Copérnico formalizar essa ideia. Ainda teve a questão do Galileu, com tudo que passou com Galileu, ou seja, isso, em nível macro, é o que acontece em cada sessão de análise, ou seja, nós falamos algumas coisas que vão demorar um tempo, que a gente não sabe qual, para que isso faça sentido para alguém, né, para o nosso analisando. Então, quando a gente fala em mecanismos de defesa, né, a importância dos mecanismos de defesa, eu penso muito nisso, né, que os mecanismos de defesa estão a serviço de poder transpor essa distância entre a nova verdade, o inédito que surge, e a possibilidade da sua aceitação, né? Então, eu coloco essa ideia também como a mentira pode ser entendida, né, pelo Bion como uma espécie de proteção, né, para que esse momento revolucionário do impacto, né, de um novo conhecimento, de uma grande transformação, possa ser tolerado e, de alguma forma, aceito. Eu falo também, então, além da mentira e da falsidade, né, eu tomo a ideia da insinceridade, né, que a ideia da insinceridade, mais do que do Bion, eu peguei da obra do Meltzer, né? O Donald Meltzer, ele fala, né, ele tem até um livro que foi editado há muitos anos atrás, com todos os trabalhos dele publicados em revistas, em outros meios que não em livros por ele, né? É uma edição do psicanalista argentino chamado Alberto Hahn. Ai, meu Deus, não acredito. Já. Então, tem verdades que não podem ser suportadas, né? Então, o que eu estava colocando, né, é que dessa ideia de insinceridade, o livro esse se chama Sinceridade e Outros Textos, ou outros ensaios, né, que são sobre esses textos não publicados pelo Meltzer, a não ser em revistas, em outros lugares, mas não em livros. E um dos capítulos mais importantes é sobre a sinceridade, né? É um capítulo longuíssimo, de quase 100 páginas, só sobre a sinceridade, como um conceito estético, né? A sinceridade é o conceito estético de verdade, né? Nesse sentido, quando ele vai escrever a Apreensão do Belo, né, que é a base da noção de objeto estético, impacto estético, conflito estético, etc., ele vai trabalhar com essa ideia de sinceridade ou insinceridade, né? A sinceridade para o Meltzer é a verdade possível a ser alcançada, ou seja,
ele se baseia um pouco numa ideia do filósofo Wittgenstein, né, que o Meltzer gostava muito, que Wittgenstein fala dos limites da linguagem, né? Quando ele fala dos limites da linguagem, ele diz, né, que nem tudo que se pode, nem tudo que se sente pode se falar, e nem tudo que se fala se pode sentir. Então, essa distância entre o falar e o sentir, ele colocou como a questão da sinceridade ou da insinceridade, né? Quando se afasta muito daquilo, da transformação dos nossos sentimentos em palavras e das nossas palavras também em sentimentos, né? Que muitas vezes, então, não sentimos o que dizemos e muitas vezes não dizemos o que sentimos. Mas não dizemos não por vamos dizer assim, um ataque à verdade, por uma limitação essencial, uma limitação humana que nunca podemos dizer o que sentimos, sempre fica aquém, né? Quando a gente diz me faltam palavras em momentos de muita emoção, né? Me faltam palavras, a gente mais ou menos está dizendo isso, né? Essa impossibilidade radical de uma sinceridade absoluta, que quando isso não é respeitado, né, se fala até em sincericídio, né? É um termo mais recente. O sincericídio seria mais ou menos isso, né? A tentativa de falar de tudo que se sente. Então, isso entraria, talvez, também no terreno das questões da arrogância, como o Bion coloca. E, então, finalizando essa pequena introdução, temos a questão do verdadismo, né? Que o verdadismo seria algo... Eu não encontrei outra palavra, eu queria descrever isso, coloquei o nome de verdadismo, que obedece a uma verdade lógica e epistemológica, mas não obedece a um outro critério de verdade, que o Bion também coloca, que não é uma verdade psicológica, né? Então, a diferença entre uma verdade lógica e uma verdade psicológica é a ausência ou presença da experiência emocional. Dizer a verdade jurídica, né? Dizer a verdade, nada mais que a verdade, etc., é o verdadismo. Porque se parte do princípio que se pode dizer toda a verdade, ou que tudo que nós falamos é a verdade, né? É a verdade nua e crua, doa a quem doer. Então, a apologia da verdade, dessa verdade quase absoluta, né? Eu vou dizer a verdade porque eu sou uma pessoa verdadeira, etc., não importa o que o outro vai fazer, o que o outro vai sentir. Então, essa verdade descontextualizada da experiência emocional, né, eu denominei de verdadismo. Então, o conteúdo dessa verdade, ele é verdadeiro, né? O que não é considerado verdade é a ausência da experiência emocional para que uma verdade possa ser, pelo menos, pensada por quem a escuta, né? Então, é uma verdade, alguns dizem, né, não usando o termo verdadismo, mas falando desse tipo de verdade, né, o Muniz de Rezende, por exemplo, escrevia, né, que essa verdade está a serviço da pulsão de morte, ele colocava assim, né? E que, mesmo eu não usando esse tipo de teorização, eu estou muito de acordo com a ideia que está na base, né, do que eu quero expressar por verdadismo, né? Então, aquilo, essa verdade descontextualizada, essa verdade sem empatia, né? Sem pensar opiniões, por exemplo, que nós podemos dar sobre os acontecimentos recentes, nessas guerras recentes, né?
em que nós falamos e damos algumas opiniões, como grandes entendidos que nós somos, né? Não nos importando sobre quem vai ler, ou quem vai, como alguém pode se sentir com aquilo que eu vou dizer ou vou falar, né? O que importa é eu falar, né? Eu dizer. Então, essa é uma pequena introdução. Claro, aqui é um trabalho numa época que não se falava ainda em fake news, né? E tantas outras coisas que hoje a gente, vamos dizer assim, vivencia, né? Já há alguns anos, enfim, mas essas novas neo-verdades, né? Neo-verdades porque elas têm um efeito de verdade, mesmo quando não são verdadeiras, né? Elas produzem efeitos de verdade. As pessoas acreditam naquilo, né? Então, aí já é um tipo de mentira que tem efeitos de verdade, né? Que é uma questão muito, eu acho, interessante também para pensar. Mas isso não foi pensado, porque, como eu disse antes, os meus trabalhos sobre o tema são de 96 e 2003, né? Mas, enfim, acho que, de alguma forma, tem talvez tenha esse potencial agora de possibilidades de nós podermos associar com situações ou com questões também atuais. Eu paro por aqui e me calo para sempre. Renato, é tão atual esse tema, né? Que disseste que começaste em 96, agora, né, 2003, né? Esse tema, 20 anos depois, é muito atual, né? Acho que tem muito o que falar. Mas eu estou pensando, para continuar conversando, né, na questão do espectro. Né? A gente tinha começado a conversar antes e a gente poderia pensar, porque achei, quando tu falas, né, da sinceridade, que é a verdade possível, né, que de certa maneira é tolerar que não vai se ter toda a verdade, né? E o verdadismo seria algo, a verdade, entre aspas, absoluta. E que a gente poderia pensar em termos de espectro, e óbvio, né, considerando a complexidade, né, de tudo, mas assim, o verdadismo num espectro e a sinceridade no outro. Não sei, fiquei pensando, né, nessa ideia de espectro, né? Não sei o que o pessoal acha também, eu estou aqui a partir do que tu está falando, né, porque eu estava o tempo todo pensando na questão desses, né, de quando ficam num... Claro, a sinceridade poderia, que daí fica no... Eu estou tentando pensar qual é que seria o outro extremo do verdadismo. Então não pode ser a sinceridade, porque daí ela não é. Os extremos não existe a vida mental, né? Eu estou pensando alto aqui, na verdade. Na verdade, estou pensando alto. Na verdade, sim. Na verdade, estou pensando alto, na verdade. A gente diz, né? Eu vou te falar a verdade, na verdade, né? A gente usa muito, né, essa palavra, mas no modelo espectral eu tenho ainda alguma dificuldade de colocar, né, esses pares. Eu pensaria no modelo espectral mais no sentido verdade e mentira, né? Uhum. O par, Porque então, pensando. é uma simetria, que eu chamo de simetria heterogênea, né? Os polos do espectro. Uhum. A simetria heterogênea, né? Ela não implica, o modelo espectral não implica no modelo evolutivo, ou seja, não é um modelo moral, não tem o sentido de Uhum. que a verdade é superior à mentira. Ela tem um sentido, né, de que o ser humano, como estados mentais, tem todas essas possibilidades. No inconsciente não existe só verdade. Existe mentira, existe insinceridade, existe qualquer coisa.
existe desejo de matar, existe desejo de trucidar, ou seja, o inconsciente é o grande depósito, o grande poço das nossas pequenas e grandes imoralidades, né? Não existe ética no inconsciente. Ou seja, então, o modelo espectral ele é utilizado, eu acho que ele é muito útil para pensar numa complexidade que inclui o conceito de ética complexa, que é o conceito do Morin de ética complexa, né? Ou seja, ele chama a moral de ética simples. Então, a complexidade, eu continuo usando a moralidade e a ética como dois conceitos muito diferentes em psicanálise, né? Apesar de que em outras áreas eu sei que não se faz diferença. Agora, o modelo evolutivo, por exemplo, é um modelo eminentemente moral, né? É moral porque nós colocamos, em geral, à esquerda o mais primitivo, o pior, o menos civilizado, e desenhamos uma flecha única em direção à direita, onde vai estar o mais evoluído, o mais superior, o civilizado, né? Uhum. E que são as lógicas da moralidade, né? O melhor, pior, superior, inferior, certo, errado, né? A ética não trabalha com isso, né? Por exemplo, um código de ética, na verdade, é um código moral, né? Apesar de a gente chamar de código de ética, porque a ética não pode ser codificada, né? Ela sempre depende do contexto e das escolhas que cada um faz, né? Ela é uma construção da pessoa. A moral é uma construção do social, né? Então, quando nós falamos em psicanálise dessas questões, né, eu penso que nós temos que levar em conta que nós também somos mentirosos, insinceros, verdadistas em muitos momentos, né? Então, não estou pensando numa pureza, né, da humanidade, enfim, que se possa viver num mundo sem mentiras, né? Isso é um tipo de idealização que está mais ligado às religiões do que propriamente à psicanálise, né? Então, eu penso que se eu coloco mentira e verdade num espectro, né, eu vou pensar que ninguém vive somente no extremo da verdade, que isso é uma impossibilidade humana, assim como é uma impossibilidade ficar somente no extremo da mentira. Por isso que como a Anne lembrou há pouco, né, nos extremos a vida mental é impossível, Não existe. né? Porque nós ficamos, vamos dizer assim, lobotomizados, né, de uma dimensão verdadeira, ou seja, a mentira é uma dimensão verdadeira da nossa mente. Então, Claro. então é algo assim que entra dentro dessa ideia de complexidade, né? Que eu acho que o Bion, até estava conversei várias vezes com o Arnaldo sobre isso, a nossa ideia é que o Bion é o introdutor da complexidade na psicanálise, antes mesmo, inclusive, do Morin falar de pensamento complexo, né? Que eu acho fantástico o que ele traz como pensamento complexo, né? Mas quando lá o Bion, em 1948, fala do modelo espectral, narcisismo, socialismo, né? Ele, no meu entender, né, aí existem discordâncias com outros colegas, eu penso que ele está falando que tanto no narcisismo quanto no socialismo, a vida mental é impossível. Socialismo, eu entendo no extremo os fenômenos, por exemplo, da massa, da massificação, que o Freud descreveu em 1921, em Psicologia das Massas, onde o grupo anula a singularidade. No extremo narcisista, o narcisismo anula a grupalidade, ou seja, anula o grupo, né? Então, nos extremos, eu digo que a vida mental é impossível, né? Ou seja, o sujeito na massa é um sujeito que não existe como sujeito.
Então, esses são os grandes fenômenos, né? Por isso, tanto não existe como sujeito que a esse tipo de situação a gente fala do gado, né? O gado, o rebanho, né? Porque existe uma ausência da condição humana nesse momento e uma obediência cega, passiva e absoluta ao líder de plantão, né? Tem um nome que tenha. Então, Mas sempre a gente Não, fala. não, eu só pensei, sempre a gente pensando que sempre nos extremos, né? É que não se pode pensar, né? Que não existe vida mensal. Então, vida mental. Porque então, vamos dizer, a sinceridade é a verdade, ela está dentro do espectro, né? A sinceridade, a verdade possível, ela está dentro do espectro, mais perto da verdade. Eu acho que é interessante a gente pensar, né, nesse trânsito, né? Quanto mais perto da mentira ou quanto mais perto da verdade, né? E a estagnação num dos dois polos, né? Claro. Desculpa, mas eu te interrompi, Renato. Não, querida, estamos bem dentro do tema, porque também isso me faz pensar outras coisas. Eu não tinha pensado em tudo isso que eu estou falando dentro do espectro verdade e mentira, né? E muito menos pensado na sinceridade, na forma como tu está colocando. Nesse sentido, a sinceridade, eu pensaria agora, né? Me veio à mente essa ideia, ela estaria nesse momento, vamos dizer assim, onde Bion coloca as flechas duplas. Ou seja, Uhum. no Isso que eu momento, pensei. a cesura, né? A cesura é o que nós chamamos, aquilo que o Bion colocou como as duplas flechas, né? Ou seja, essa passagem, esse movimento, e não esse estancamento que ocorre nos polos, né? Talvez a sinceridade seja isso, a verdade possível, né? Essa verdade limitada, enfim. Acho que a Maria quer falar. Suportar essa verdade limitada, né? Acho que a Maria quer falar e eu acho que a Liege. Eu também quero falar, mas a Maria vai tu, Maria, aí. Depois eu vou. Eu li outro dia e agora até busquei, o Mário Quintana dizia que a mentira é a verdade que não aconteceu, né? Eu vi no Instagram e agora lembrei disso e pensei assim, como o poeta é maravilhoso, mas como ele é simples, né? Como ele diz o maravilhoso, mas como às vezes é simples. Porque agora te escutando, eu pensei assim, bom, e aí entra o humano e a gente tem que pensar no uso. Porque se a gente vai falando nessas palavras, eu fiquei pensando, tá, mas o que mesmo que é verdade, né? O que é mentira? Bom, e aí tu vai falando e vai fazendo sentido. E daí em mim surgiu assim, bom, e o uso? E o uso? Quando a gente diz para uma criança, Papai Noel vai te trazer uma bicicleta, né? A impossibilidade de dizer se é verdade ou se é mentira, e inclusive quase de colocar nesse espectro, porque tem tanta complexidade nessa frase que ela não pode ser pensada simples, né? Então isso é a primeira coisa que eu pensei. Eu pensei a gente vai colocando nessa complexidade o uso, né? E entra o humano e, bom, e aí fica muito difícil da gente colocar isso na pureza. E outra coisa que eu pensei do teu trabalho ser escrito há tanto tempo, e eu não sei muito bem que tempo é esse, como é que a gente estava lá, mas nessa coisa que agora existe, que é todo mundo tem que ter uma opinião e tem que dar essa opinião, Sobre né? tudo. Sobre tudo, e se tu não Opinião dá, formada sobre tudo. isso. E se tu não dá, tu tá em cima do muro e tu não quer tu tá não sei o quê, Quer se posicionar? não quer se posicionar. Por outro lado, se tu dá, tu pode ser cancelado, corre risco, né? E eu pensei, que horror! Como a gente também vai se afastando dessa ambiguidade que é a própria opinião. De qual é a parte nossa que dá a opinião. Porque, bom, a parte que nos dá a opinião esconde a parte
que não deu aquela opinião, porque também tem aquela não opinião que está ali nos rondando, né? Eu sou a favor de, e a parte que tu é contra a, e parece que tem uma pressão, eu não sei se isso já existia, eu acho que essa coisa da internet, ela nos colocou mais na frente disso, assim, é preciso que se posicione. E a gente tem que se posicionar sobre a lua e sobre a comida do cachorro, porque não dá para a gente se posicionar só dentro da nossa área, né? É uma demanda psíquica, que mesmo que a gente não diga, porque eu não estou dizendo assim, bom, quase ninguém quer saber a minha opinião, mas o problema é que eu, frente a isso, me convoco a ter que dar a minha opinião para mim mesma, né? E, e aí, como isso é difícil, como não é assim, a mentira não é só a verdade que não aconteceu, né? A mentira, ela já passa a ser espectral também. Parece que cada palavra a gente pega ela e é Ah, preciso que se bote no espectro, né? Então, isso. Renato. Eu acho que a Liege queria fazer um Não, mas comentário. depois, Renato, eu acho que tem vai para um outro vértice, talvez, o que eu estava pensando. Então. O que a Maria disse agora me fez pensar, né, que eu tenho que escrever o trabalho, possivelmente com a Maria, sobre tudo isso hoje, né? Nesses novos tempos, que não são tão novos também, né? Em que essas coisas. Claro que a gente não usava essas palavras, né? Eu acho que a Maria colocou bem, agora essa situação se expandiu de uma forma que é quase incontrolável, né? A gente talvez antes detectava, mas não chamava de cancelamento nem de, né? Mas tinha algum outro tipo de invariância com o que nós hoje chamamos de cancelamento ou fake news, né? Então essa opinião formada sobre tudo, né? Que eu acho que é um tema muito interessante, né? O quanto isso entra dentro dessa questão das não-verdades, né? Essa ideia de ter opinião sobre tudo, né? E somos chamados, de alguma forma, demandados, estimulados a fazer isso, né? Senão, como se ficássemos de fora de um grupo, né? Ficássemos numa dimensão muito narcisista e pouco socialista, né? Socialista também nesse sentido do extremo, né? Da massificação dessas questões, né? Temos que todo mundo faz a mesma coisa, né? Mesmo que sejam opiniões opostas sobre qualquer coisa, um cancelando o outro, mas todo mundo faz a mesma coisa. Eu vou depois, Tudo. Denise. Renato, eu fiquei pensando, né, naquela que o Bion, como tu coloca no trabalho, que o Bion gostava de dizer que a verdade sem amor é crueldade. E eu fiquei pensando, né, nos verdadistas, né, o que eles imprimem essa verdade a qualquer preço, né, e como tu disse no trabalho, como um instrumento que provoca ferimentos emocionais nos seus objetos. E eu fiquei pensando no que a gente vem vivenciando, assim, né, com essa que amor é esse, né? Que verdade é essa que eu tenho e que se torna uma crueldade, né? Que eu vou a qualquer preço, como tu falou. Então, eu pensando nessa lógica e nessa, como a Maria falou, né? Eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que mostrar que o que eu acredito é o que está valendo, o que é o que deve ser considerado, o que o outro pensa, eu desconsidero, porque é a minha verdade. Então, eu fiquei pensando, né, nessa ideia de verdadista, se é isso mesmo, se eu estou entendendo o que tu está querendo passar, assim, né? E aí fica mascarado, e eu fiquei pensando na clínica, no nosso trabalho também como a gente pode ser verdadista com os nossos pacientes. Eu gostaria que tu falasse um pouco também sobre isso, assim, na clínica, né? Acho que as questões que a Liege também levanta, né, são muito interessantes. Eu tenho até muitas coisas para dizer, né, com essa frase do Bion que ele teria dito em Buenos Aires lá pelo ano 1968, né,
que verdade sem amor é crueldade, e a outra parte que amor sem verdade ele chama paixão, né? Eu estou em total desacordo com essa segunda parte do Bion, porque eu penso que ele está usando um conceito de paixão muito anterior, né? Típico da modernidade, em que a paixão aparece como a perda da racionalidade, né? A desrazão, então quase como a doença, né? O Nietzsche vai dizer, não, que a que a, que a paixão é o momento mais próximo do que se chama saúde mental, né? E o próprio Bion e o Meltzer vão dizer depois, né, que paixão é o trabalho em conjunto dos vínculos positivos. Ou seja, paixão é que une, é o vínculo dos vínculos positivos. É o que une os vínculos positivos, né? E que essa paixão seria fragmentada pela antipaixão, que seria a atividade dos vínculos negativos, né? Que o Meltzer, dentro da teoria dele, coloca a antipaixão como equivalente à inveja, né? Mas o Bion, sem falar nisso, sem falar em inveja, ele coloca, né, que os vínculos negativos são vínculos antivínculos. Aliás, essa também é uma frase do Meltzer. Vínculos anti-emoções ou antivínculos, né? E os vínculos positivos, trabalhando em consonância, não fragmentados, entre eles, seria a paixão, né? Isso começa a aparecer lá na poesia romântica do século XIX, na Inglaterra, né? Com toda aquela turma, Keats, etc., etc., e que passa pelo Nietzsche na filosofia, e acho que parece que o Hegel também foi um dos primeiros a romper com a ideia da paixão como doença mental, né? Como a perda da razão, né? Então, essa oposição entre emoção e razão é típico da modernidade, né? Enquanto que a conexão entre paixão e razão, não como algo fragmentado, é muito mais recente, né, na história. Então, eu ia dizer mais alguma coisa. Acho que a tua última questão, Liege, que tu falasse lá na clínica, né? Sim, eu penso que é interessante essa questão, né, de pensar como é que isso funciona, né? Como é que as emoções do analista participam da construção da sua relação com o analisando, né? A experiência emocional é algo para o Bion fundamental, é o que, inclusive, está na base do conceito do pensar, né? O pensar por Bion não é um pensar da razão, não é um pensar racional, é um pensar vivenciado exatamente pela relação com a experiência emocional, né? O aprender da experiência, né, é isso, né? É um aprender da experiência emocional ou com a experiência emocional, né? Isso é o conceito do pensar do Bion, né? A teoria do Bion do pensamento está muito baseada na relação com a experiência emocional, né? Então, o analista interpretante, né? Por isso também a queda do conceito de interpretação, né? Para Bion e para o Meltzer, né? Que o analista faz uma descrição ou emite uma opinião. O Meltzer não fala mais em interpretação. Eu falo do Meltzer também, que eu considero o mais brilhante, o mais original dos continuadores da obra do Bion, né? Os outros são como eu, assim, repetidores.
e divulgadores. Mas a ideia, assim, vamos dizer assim, dessa possibilidade, né, nesta experiência, da experiência emocional, né, nós estamos nos colocando muito mais nesse vínculo do que nos colocávamos antes, né? Nós fomos diminuindo essa distância entre aquele que sabe, aquele que conhece e aquele que não sabe ou não conhece, né? Eu vou dizer então a verdade, né? Já que o pobre analisando não tem condições de acessá-la se não é com a minha participação. Então, essa psicanálise megalomaníaca, né? Eu acho que ela está sofrendo um abalo sísmico bastante importante nos últimos anos, né? Onde nós compartilhamos as nossas associações e quebramos também essa diferença que o Freud fez entre função do analista atenção livremente flutuante e função do analisando associação livre. Ou seja, ambos associamos livremente da mesma forma quando, por exemplo, um paciente me diz algo sobre qualquer coisa e eu respondo, olha, isso me fez pensar numa exposição que eu vi, um quadro mais ou menos assim, né? Ou seja, é uma construção, é uma co-construção, né? Ou seja, não é alguém que detém um conhecimento, ou detém uma verdade, e sim alguém que pode compartilhar com o outro as suas próprias associações, né? Ou suas próprias experiências emocionais, né? Porque toda associação verdadeira, né, implica uma experiência emocional. Então, eu posso falar de algo desse tipo, né? E é mais ou menos como o Meltzer, em Dream Life, né, a vida onírica, ele traz um exemplo, quando analisando conta um sonho para ele, né? Ele diz, esse sonho que você me contou me produziu o seguinte sonho nesse momento, que eu vou compartilhar com você para que esse sonho, quem sabe, seja transformado num terceiro sonho, o sonho da dupla, né? O sonho da dupla analítica. Então, muito mais do que interpretar significados de um sonho, né? Que produz na mente do analista esse sonho, né? Que experiência emocional ele registra, e essa experiência emocional se traduz numa associação livre, né? Isso que acontece no seu sonho me fez lembrar de uma situação tal, ou do que você me contou há não sei quanto tempo atrás, né, sobre tal ou qual coisa. E aí, em cima disso, analisando também, pode associar, realmente agora eu estou entendendo não sei o quê, né? Então, esse diálogo, né, é um diálogo de simetrias heterogêneas. Não são assimetrias, que se falava muito, né? Assimetria, analista analisando, a importância da assimetria. Tampouco é uma simetria absoluta. São simetrias heterogêneas. Existem diferenças nas funções, mas essas diferenças elas não configuram uma simetria, né? Se supõe, né, que o analista tenha mais condições de usar a sua função psicanalítica da personalidade. Isso é um pressuposto que tem que ser confirmado em cada sessão, né? Então, como o Bion fala de função psicanalítica, ele está falando, como é a definição de função analítica para ele, que é algo com o qual todos nós nascemos, um potencial com o qual todos nós nascemos, que pode ser desenvolvido ou não por qualquer pessoa, em análise ou na vida, né? Então, psicanálise passa a ser uma função mental de qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha lido, estudado psicanálise, nem tenha nada a ver com psicanálise. E a gente observa isso, né? Isso é fantástico. E, Renato, vou passar para a Denise, mas só para que
pensando e dos dogmatismos, né, tanto teóricos quanto pessoais na clínica, das teorizações. Eu acho que tu vai falando do Freud, trazendo, e a gente hoje aqui conversando contigo, expandindo para outras possibilidades do pensar a teoria psicanalítica, as ideias psicanalíticas, e não ficar fanatizados, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Acho que a gente sai pensando, né, que isso é muito útil aqui para o nosso trabalho clínico, né? Então, vou passar para Denise. Denise Zanin. Tá fechado o teu microfone, Denise. Eu também. Eu quase baixei minha mãozinha aqui, porque eu acho que acabou indo na direção do que eu estava pensando, né? Eu comecei a pensar a partir da fala da Maria, né, da opinião, das pessoas darem opinião, e eu fiquei pensando quando está envolvido, né, na situação, relações de poder, de hierarquia, de assimetria, como fica mais difícil, às vezes, né, a gente ter esse discernimento, né, que por mais que alguém possa ter conhecimento daquilo que está falando, mas é um pensamento, né? Não necessariamente é a verdade, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, que assim, nessas discussões calorosas, assim, políticas, né? Por mais que a pessoa possa acreditar que a opinião dela é a verdade, ainda tem uma coisa mais simétrica que a gente consegue, né? Pode ficar com raiva, pode querer defender, mas a gente consegue também, né, se movimentar ali e até ter uma ideia de que são opiniões, né? Mas, por exemplo, numa relação analítica, numa relação de transmissão de psicanálise, né? Às vezes eu já me peguei percebendo coisas assim, né? Que a pessoa que está nesse lugar pode falar com tanta propriedade, de um jeito que não tem espaço, né? Até para a gente questionar, não, tá, legal, mas é um pensamento, né? Assim, eu posso ter outro, ou eu posso deslizar, né, por algum lado a partir disso. Então, acho que já falou, mais ou menos era isso que eu estava pensando. Obrigada. Renato, Oi? eu fiquei pensando. Oi, sou eu aqui. A minha voz de túmulo aqui. Mas, enfim. Eu fiquei fazendo uma relação aqui com a ideia da verdade sem amor é crueldade. Eu fiquei, né? E que teria, né, que ele teria dito amor sem verdade é paixão, e tu, enfim, falaste, né, fizeste a tua ideia de que discorda disso. A verdade sem amor teria como resultado a crueldade que está ligada ao ódio negativo, né? Ou ao menos H, né? Está dentro do vínculo negativo. E aí eu fiquei pensando aqui que, então, um amor sem verdade está dentro de um amor negativo, do menos L. Então, vamos dizer, um puritanismo seria um amor sem verdade, por exemplo. Talvez seria essa a relação, não a paixão, né? Eu nunca Sim. tinha pensado nisso. Eu acho que a tua né, colocando a questão da paixão, né, que não tem a ver, que está num outro parâmetro, enfim, né? Então talvez a gente possa Né? pensar de uma maneira diferente. Só isso que eu. Oi? Não pensando a paixão como algo patológico, porque ela, né, a palavra tem Isso, exatamente, porque ali ficou como algo patológico, né? Então dentro de um vínculo, dentro dos vínculos, né? Qual é o Sim. resultado que seria, né? Um amor sem verdade, puritanismo, por exemplo, sei lá, ou N outros N negativos que possa ter. hipocrisia, pode pensar, talvez. Hipocrisia, eu acho que está mais ligada ao ódio É negativo, ótimo. mas também enfim. Sim, sim. Estou de acordo. Eu digo no texto, né, que não confundir amor à verdade com ódio à mentira, Uhum. Sim, que não é a mesma coisa odiar a mentira e amar a verdade.
Sim, daí colocar essas duas coisas em simetria, né? E não tem como ter uma simetria entre essas duas ideias, né? Exato, exato. Né? Então, a gente tem que, de novo, entra a questão da complexidade, então, né? Não dá para... A expressão ódio à mentira, ela esconde, ou não esconde tanto, né, dependendo, uma ideia moral, né? Ela é moralista. Uhum, Pessoal, sim. quer fazer perguntas ou levantar a mãozinha, gente? Alguém? Aproveitar aqui um momento com só eu e a Anne aqui, a gente vai. É, Achei muito. faz pensar. Ninguém levantou a mão aqui, vamos ver. Vamos pensar. Você sabe que a verdade tem dono? Tem. Nunca ouviram falar do dono da verdade? Aham, da Tem verdade. proprietários, tem É, proprietários. Ninguém se diz dono da mentira, né? é verdade. Mas dono da verdade. O que me fez pensar isso, né? Bom, vocês estão me provocando cada vez mais associações. É, Me fez pensar a questão é, dessa, dessa ideia, né? Que a gente se refere a alguém através de simplificações, né? Ou reducionismos. Por exemplo, fulano é uma pessoa muito verdadeira, né? O que que nós queremos dizer com isso? O fulano é um mentiroso. São reducionismos, né? São simplificações. Ou seja, nós anulamos a complexidade. Com cada rótulo, com cada diagnóstico, nós estamos simplificando a complexidade. Ou seja, sustentar a complexidade é pensar que ninguém se reduz a uma única coisa. Exatamente essa é a ideia do Morin de complexidade, né? Que nós somos tudo isso, né? Mentirosos, verdadeiros, somos tantos. Em alguns momentos, algo nosso pode predominar, mas aí nós teríamos que usar o gerúndio, né? Está sendo tal coisa, está sendo verdadeiro, está sendo mentiroso, está sendo analista. Quem é que diz que nós somos analistas o tempo todo? Quem é que diz que existe uma identidade chamada analista? Ou uma entidade, pior ainda, chamada analista. Entidade. Ou seja, nós estamos sendo... toda identidade, ela... Ou ela entra numa questão reducionista, simplificando, né? Definição, né, de uma única coisa em relação a uma pessoa, um único adjetivo, ou nós podemos dizer que estamos sendo alguma coisa, né? Eu já disse isso muitas vezes, né? Vocês que já, alguns me escutam aí já há algum tempo, desculpa as repetições, o meu, os meus temas não são assim tão variados, é, que, que a ideia de identidade é uma ideia reducionista e simplificadora, né? O conceito de identidade, por isso na filosofia, tem sido bastante questionado, né? Me fez lembrar o Pontalis, né? O Pontalis, uma pessoa, um analista, né? Que eu sempre admirei, estudei, dei seminários sobre a obra dele. O Pontalis, ele tem uma escrita psicanalítica altamente poética, né? E, além disso, né, ele dizia que ele achava muito estranho os analistas que tinham um cartão escrito psicanalista ou colocavam na porta dos seus consultórios ou no mostrador do seu edifício psicanalista.
né? Os, ou qualquer uma dessas apresentações, né? Que aparece o currículo do palestrante, aí diz, o Renato, psicanalista, e isso é uma forma, vamos dizer assim, que obedece a uma tentativa, né, de neutralizar também um pouco essa oscilação de algo que não é uma identidade fixa ou permanente, né? Então, nós fixamos algo como uma defesa, uma proteção frente a essas oscilações, né, que está presente no gerúndio, né, que é o estar sendo, né? Numa sessão, estamos sendo, em alguns momentos, em outros momentos não, e eu nem sei quando estou sendo, quando não estou sendo, né? Às vezes um analisando me avisa, né? Não dizendo assim, mas deixando entender, tu não está sendo psicanalista, tu agora está sendo psicanalista, né? Não é assim, óbvio, mas a gente pode receber algum avizinho assim sutil sobre isso, né? Então eu acho muito importante, né, levar em conta, porque nós não deixamos o nosso inconsciente em casa quando vamos ao consultório, nem é indicado, né? Temos que levar junto, né? Com a agenda, vir o nosso inconsciente junto, né? Então, às vezes ele ocupa até muito espaço, mas temos que levá-lo. Uhum. A Luísa quer falar. Não, é que ouvindo vocês, eu fiquei, me passou a ideia da certeza, né? Que aí a gente não precisa mais pensar, que é isso, se a gente já sabe, nesse sentido, eu fiquei pensando no que a Anne trouxe sobre como é que ela fez, eu passei tanta coisa na minha cabeça que eu já me perdi de mim. Mas a ideia do sincericídio também entra a questão do não amor, ou do não cuidado com o outro, né? E a certeza de que é assim ou é assado também nos impede de pensar, que eu acho que é isso que tu está nos trazendo. Quando eu tenho certeza de que o paciente, então, isso significa, sei lá, que a mãe dele subiu no carro, ele caiu do berço, eu não tenho espaço para criar dúvidas. E eu acho que essa é a grande questão, né? Dentro de uma psicanálise mais assim, dentro de algum modelo, o pensamento ele não pode ser pensado, a gente não pode ter dúvidas, pelo menos sempre que eu te escuto, eu escuto essa, que não é a mesma coisa que tu fala, porque a gente também não pensa a mesma coisa, é essa possibilidade, mas eu não tinha visto sobre esse aspecto. Eu acho que é a nossa escuta, ou pelo menos a gente tenta que seja a nossa escuta muitas vezes, de não ouvir com a certeza, né? E eu fiquei lembrando dos anos atrás que a gente tinha que ter certezas. E ter dúvidas era uma incapacidade. E que, de certa forma, está voltando isso, como se tu... Voltando no lugar de que, se tu não tem certeza, então tu é alguém inseguro. E não como alguém que pode pensar sobre outras coisas. Pelo menos, na minha época, ter dúvidas era ser inseguro. Então, tu era, ponto. Mesmo que tu não era, seja lá o que for, né? Não sei, eu fiquei pensando um pouco nesse antes e depois, que entra de outra forma, mas entra nas certezas. Tem que ter opinião, como traz a Maria, e não poder assim, tá, mas eu não entendi, ou como se não entender fosse uma incapacidade intelectual. E não uma capacidade afetiva de olhar sobre outros aspectos. Não sei, me ocorreu um pouco isso. Muito de acordo, Luísa. Por algo, o princípio da incerteza, né, do Heisenberg foi rapidamente incorporado pelo Bion, né? Eu acho que esse é um princípio básico na nossa escuta, né? Eu me lembro que o Bion tem uma frase, né? Que o problema do Descartes
foi o fracasso do duvidar da dúvida, né? Ou seja, lembrando de novo o Luiz Fernando Veríssimo, né? Penso, logo hesito. Poder ter medo daquilo que a gente pensa também, né? Porque se eu tenho certeza que eu não faço A, ou B ou C, eu acho que aí é que a gente está meio pirado. Pode ser que a gente faça. Que a Denise... Denise quer falar? Acho que a Denise pode falar depois. Tem alguém no chat. Se a pessoa não tiver falado ainda, tá? Porque também, vocês que sabem, aí, já falei uma vez, né? Quem É que sabe tá tu tão lê, boa que eu Liege. pensei. Então eu tenho que parar, ó, tinha que ter Quem parado há sabe horas. Não, mas você não, né? Eles querem que eu... Não, Eu não então, achei, eu não tu achei a lê, minha Liege, mãozinha faz aqui. favor. Eu vou ler aqui só um pouquinho, eu estava respondendo aqui uma mensagem, deixa eu ver. Boa noite, estou falando de Curitiba, infelizmente estou sem microfone e sem câmera, mas gostaria de dividir, deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui assim. Gostaria de dividir uma associação que tive pensando no verdadismo e a relação com a experiência emocional. Me ocorreu justamente quanto ao uso da verdade ou das não-verdades, mas como formas de encobrir ou se afastar do verdadeiro, da experiência emocional. E o quanto essa seria a nossa função, enquanto analistas, viver junto com o analisando na dupla experiências emocionais que não puderam ser vividas, experienciadas como verdadeiras. Do Mauro. Acho que é isso. É uma pergunta? Eu não entendi se era uma Não é uma, pergunta. não é uma pergunta, ele fez uma Um ação, comentário. um comentário. Eu tô de acordo. Estou de acordo, né? Isso parece algo meio estranho, né? Mas tem muitas pessoas que não tiveram uma verdadeira experiência de verdade. Eu posso. E... Ai, desculpa, Renato, desculpa. Não, querida, pode ir, pode ir. Acho que a Denise queria antes. Acho que a Desculpa. Denise antes, depois, Tá, não. depois a Patrícia, depois a Maria, tá? Vai lá, Denise. eu fiquei pensando também se a dúvida não pode ser usada com a função de se afastar da verdade, né? Como uma forma de... Tá muito claro aqui, mas eu lembrei de um paciente, né? Que ele chegou, tinha feito análise muitos anos antes, e a hora que ele chegou, assim, tava com... Me parecia um discurso, né? Só sei que nada sei, assim. Que por um lado isso é real, né? Mas por outro, o que me sugeriu, o que eu senti foi uma maneira de não, também de não se apresentar, né? De não, parece que... E até assim, né? Eu fiz uma entrevista com ele falou assim, aí nós marcamos uma outra conversa, ele falou, marcamos, né? Mas eu não sei de nada, eu não sei se você vai vir, se eu vou poder vir, se o que vai acontecer. Eu falei, olha, nesse momento eu tô certa de que eu vou te encontrar na próxima. Se acontecer alguma coisa depois, eu não sei, mas assim, agora, né, o meu sentimento, assim, eu vou te encontrar. Assim, isso me veio isso, assim. Função da dúvida também, sabe? Isso que a Denise traz me fez lembrar, né? Também da questão, vamos dizer assim, como é que eu posso colocar isso? Pensar no modelo espectral, né, onde a gente coloca a dúvida e coloca a certeza, né? Porque no modelo espectral, nós não estamos dizendo que uma é boa, outra é má, que uma é certa, outra é errada, né? E o Bion fala, né,
quando nós vamos dizer algo para um analisando, mesmo sabendo que poderíamos dizer milhões de outras coisas e coisas que outros analistas poderiam dizer e que o que eu vou dizer não é a, a vamos dizer assim, a verdade, né? Naquele momento, existe uma cisão instrumental, que o Bion diz, né? Uma cisão instrumental é eu saio da dúvida e afirmo algo. Posso afirmar com um jeito de pergunta, posso afirmar com qualquer outra conotação, mas existe algo que eu estou expressando, né? Eu não vou dizer pode ser isso, mas também pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Eu não vou fazer uma interpretação assim, né? Então, é como se a gente fizesse naquele momento um recorte da incerteza, né? Da dúvida. Eu acho que um pouco foi o que a Denise me estimulou também a pensar. Patrícia, oi, Patrícia. Patrícia? Ah. Então, eu fiquei pensando algumas coisas assim, uma frase de um poema da Wisława Szymborska, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, que ela fala assim: verdade, não me dê excessiva atenção. É um poema que ela pede desculpa às árvores pelas 4 pernas da mesa, por exemplo. E aí eu fiquei pensando assim, é muito intrincado, né? Essa coisa espectral, verdade, mentira. E fiquei pensando tanto que as pessoas confundem opinião com verdade. Às vezes é só uma opinião. Aí as pessoas confundem com verdade. E o quanto também isso acontece com as normas institucionais, que às vezes as normas já estão caducas, mas não serão mudadas, não podem mudar, não aceito opinião. E eu fiquei pensando ainda, o que se isso... Eu fiquei tentando relacionar isso com a questão inerente do ser humano, que é a incompletude e a imperfeição. Será que essa confusão não vem a não condição de se haver com essa incompletude e imperfeição? Fiquei pensando isso. Confusão que tu te refere? Como? Falasse confusão? Não entendi. Não, eu fiquei pensando se tem como relacionar Imperfeição. Não, sim, mas... a confusão que as pessoas fazem. Às vezes é só uma opinião que eu estou dando. Não é uma verdade, mas Sim. é muito comum a pessoa tomar como uma verdade porque é uma opinião contrária da dela, né? Aí eu fiquei pensando se pode relacionar isso com a questão com a dificuldade da pessoa se haver com o fato de que é imperfeita, de que é incompleta. Por aí, assim. Uhum. Acho que está bem dentro do que nós estamos tentando desenvolver conjuntamente aqui, né? Acho que nós estamos armando não um quebra-cabeça, mas um constrói-cabeça, algo assim. Acho que a Maria queria falar e depois tem a Clau, né? Quando o colega escreveu no chat, né, e agora a Patrícia falou, e eu estava pensando uma coisa que é assim, se a gente poderia, assim, filtrando a palavra verdade, o que sobraria para a psicanálise que não fosse o casamento com a experiência emocional? Parece Cortou que, um assim, pouquinho a tua... qualquer coisa... Maria, Oi, houve oi. uma interrupçãozinha na tua fala. Houve uma Mentira! interrupçãozinha na tua fala. Tu poderia repetir? Eu fiquei pensando o seguinte, que se a gente filtrar a palavra e tudo que carrega a palavra verdade, se a gente retirar ela da experiência emocional, se a gente assim descasar
verdade, experiência emocional, em que ela nos importa dentro da psicanálise, né? Porque eu nunca tinha pensado assim que é verdade dentro da psicanálise não tem nenhum conteúdo. Agora eu pensei, não sei nem se isso é assim, estou trazendo para ver o que vocês pensam, o que tu pensa, né? Que a verdade, ela não tem nenhum conteúdo, ela é, por si só, ela é a verdade da experiência emocional. E aí todo o resto, por isso que daí quando eu li agora de novo, né, o verdadismo dos estados não verdadeiros da mente, e eu pensei que coisa interessante, porque a mente, se a gente pudesse colocar assim, a mente seria a verdade, porque é a experiência emocional. Mas ela nunca vai ser simples assim, né? Aí tem os estados não verdadeiros que vão estar todo o tempo se acasalando para ver o que sobra da. Por isso que daí eu pensei isso que a Patrícia disse, de qual é a coragem que a gente tem de assumir a experiência emocional. E coragem não como um ato moral, porque senão me parece que toda a questão da verdade, se a gente retira a experiência emocional, ela cai totalmente no lado da moralidade. E daí o que é verdade, o que é mentira, e elas estão em guerra, né? Então, porque é um pensamento óbvio, né? O pensamento óbvio que é, sim, dentro da psicanálise a verdade não tem conteúdo. Mas eu preciso confessar que foi a primeira vez que eu vi assim, que se iluminou assim, evidente, porque é dentro da experiência emocional e tão somente isso, né? Acordo. Voto a favor. Ó, tem a Cláudia que perguntou aqui sobre a experiência emocional vivida numa dupla analítica. Como descrever o que é essa experiência emocional? E depois a Neiva também gostaria de falar. Dá tempo, Renato? A gente pode mais um pouquinho? A gente está, nossos encontros aqui, gente. Claro. Eu acho que essa pergunta, eu não entendi bem, mas me fez pensar que é melhor repetir a pergunta, senão eu Ela, vou, talvez ela, por outro caminho. ela colocou assim, sobre a experiência emocional vivida numa dupla analítica. Como descrever o que é essa experiência emocional? Impossível. Não sei como. Assim como Olá, é uma mente. eu posso complementar a pergunta? Não sei se Claro, me ouvem bem. claro, Ah, estamos, sim. claro. Eu estou num ambiente que está um pouquinho barulhento aqui, mas aí eu vou tentar colocar. É, Pensando na ideia dessa experiência emocional, na ideia também de Freud de transferência contra transferência, qual a diferença? Como descrever o que é essa experiência emocional? O que Bion traz assim? E os outros autores trazem, não sei, pensei nessa aproximação, né, da transferência, do vínculo, né, nas outras linhas teóricas. Não sei se ficou bem claro. Acho que a Acho gente que ficou tem claro. que fazer um outro evento. Acho que a gente tem que fazer um outro evento Sobre falando, Sim. emocional. fazendo sobre isso. Não, é só um comentário assim, né? Que é difícil, às vezes, fazer relações, né, com conceitos de um outro contexto, de uma outra época, de um outro autor. É claro que transferência e contra-transferência incluiriam alguma experiência emocional, mas o Bion, eu vou dizer o que os autores pensam na Bion, Klein, Freud, pensava a mesma coisa em relação à contra-transferência, né? Que era indicação de uma reanálise do analista.
A ideia de uso da contratransferência, o Bion dizia que era impossível, porque a contratransferência era inconsciente, então como é que eu posso usar algo inconsciente? Essa era a resposta do Bion, né? O Freud, todos sabemos, ele permaneceu com essa ideia, né? A contratransferência foi, vamos dizer assim, a justificativa que levou ele a dizer que os analistas tinham que ser analisados para serem analistas, né? Então, me parece que num vértice, transferência e contratransferência são, pode ser tão entendido, né, como formas, vamos dizer assim, que indicariam problemas, né? Nós podemos ter o conceito de transferência primeiro do Freud, né, que era algo que impedia o lembrar, né, que estava no lugar do lembrar, a transferência como uma atuação, né? Depois ele muda e vai dizer que não, que transferência não é uma atuação, é uma forma de lembrar. Então, mas é difícil também, né, fazer uma ponte, né, porque até a ideia de lembrar, de um certo ponto de vista, por exemplo, para o Bion, é um problema, né? Ou seja, a memória ativa, né, numa sessão é diferente da memória que surge como um sonho, né, para o Bion, né? Lembrar da sessão passada como uma tentativa de, na verdade, de controlar o inconsciente nesse sentido, né? Uma tentativa de preencher aquilo que eu falei, coluna 2, preencher o vazio da ignorância, né? Então, que eu não aguento não saber o que está acontecendo nessa sessão, eu vou atrás da sessão passada ou de qualquer outra coisa que me preencha um pouco essa sensação de angústia, de vazio da minha ignorância, né? Essa é uma memória ativa, né? O Bion fala de uma memória sonho, né? Uma memória que surge como um sonho. Ou seja, esse momento em que algo surge sem que eu ativamente esteja buscando, né? Essa é uma experiência emocional, por exemplo, né? O trabalho sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão, para o Bion, seriam as condições em cada sessão de aproximação a uma experiência emocional, que é aquilo que está ocorrendo nesse momento, essa sessão, né? Então, por isso, quando a gente diz eu tive um sonho, essa é uma forma que nós temos de comunicar algo, mas do ponto de vista da mente, eu diria que o sonho nos tem. Nós não temos sonhos, o sonho nos tem. Ou seja, o sonho surge sem nenhuma procura, ou seja, por mais que a gente queira, deseja ter um sonho, isso não vai produzir nenhum sonho. Tá? São os elementos esses do inconsciente, chamado inconsciente, ou do vazio infinito sem forma, para usar a expressão do John Milton, né, que o Bion utilizava. Nós vamos, então, poder pensar que essas coisas nos buscam e nós não buscamos, né? Se nós buscamos, não estamos expostos ou estamos expostos menos a uma experiência emocional. A experiência emocional tem também a ver com algo que a gente poderia chamar de surpresa, né? Essa pergunta, né, como é que eu pensei nisso nesse momento, né? Isso indica a possibilidade de desenvolvimento de uma experiência emocional. Se a gente busca algo é porque se supõe que tem algo lá, né, Renato? Aí já se espera que tenha algo, né? Claro, claro, claro. Renato, eu não sei como tem mais uma pessoa que gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sei se a gente poderia ou vamos ter que talvez criar um Eu outro. tô,
Tô por, Eu a estou por gente vocês. tá bem? Podemos, a Neiva gostaria de falar. Eu acho que se ela, né, quiser ainda. Por mim, sem problema. Não, na verdade, que se falhar, porque aqui está chovendo, tá? A minha internet está instável, tá? Às vezes eu saio do ar. É que, a hora que você estava falando, eu lembrei de um trabalho antigo da doutora Suade, de Ribeirão Preto, que ela fala da violência das mentiras, né? E ela utiliza aquele filme do Truman, O Show da Vida, e é onde ele vai vivendo ali toda uma mentira. E eu fiquei pensando também como hoje nós somos estimulados a quase estar num show, né, do Truman, né? A gente tem que atender às expectativas, a gente tem que mostrar, a gente é manipulado para ser de determinado jeito, né? E ela traz uma questão que a gente vai atacando o nosso próprio conhecimento, a nossa percepção, a nossa confiança, a nossa capacidade de pensar. Então, só foi um estímulo que essa conversa trouxe. Só isso, obrigada. Obrigado, Ney. Bom, tá na nossa hora, né? Renato, a gente quer te agradecer muitíssimo, agradecer a todas as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, pessoal agradecendo ali no chat, né, dizendo que gostou muito do evento, da atividade, dessa boa conversa. Acho que eu fiquei com a ideia da palavra verdade, né, que ela contém o ver, né, o enxergar, o que a gente talvez daqui possa ampliar com essa visão que a gente está aqui expandindo e buscar, não buscar algo, né, mas tolerar que não há necessariamente algo, que a gente está numa complexidade de lidar com essas dúvidas e incertezas, né, do nosso trabalho. E estou muito feliz, muito obrigada. Vou sair aqui, né, pensando e expandindo. A Anne, não sei se quer também falar um pouquinho para a gente encerrar. Eu acho que é só agradecer mesmo a presença de todo mundo, principalmente Acho que foi muito gostoso, né? Eu acho que abriu para a gente pensar e sempre expandir, né? Que é o nome do nosso Instagram, né? O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Vai daqui, eu acho que semana que vem, né, Liege? Vai estar no Demora um pouco, YouTube do Bioexpansão. às vezes demora mais. E o texto, né, Renato, a gente pode, né, disponibilizar para quem quiser o texto, né? Então, a gente tem ele aqui, que Está na revista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de 2003, né, Renato? Também, né? Isso, Quem isso. quiser buscar. Eu vou dizer até qual é o número, para quem quiser adquirir. É o volume 6, número 2, 2000. Não, apareceu em 2004. Eu escrevi em 2003, mas a revista é de 2004. publicação de 2004. Uhum. Número 2. Bom, eu também quero agradecer. Gostei muito de estar com vocês, de conversar com todo esse pessoal. As trocas são sempre estimulantes e a gente vai pensando outras coisas, né? Então, queria agradecer pelo movimento, né, que vocês me proporcionaram, né? Eu gosto muito da metáfora da gangorra, né? Que é jogo enquanto existe movimento, enquanto existe desequilíbrio, né? Quando a gangorra para aqui, né? Ou para assim, porque tem um gordinho sentado aqui, um magrinho aqui, né? Termina o jogo, né? Termina esse brinquedo porque a gangorra parou, né? Então, é nesse desequilíbrio que nós tentamos nos movimentar e, e tentar sair das verdades estáveis, né, que nos atam, nos amarram muitas vezes, e partimos para as verdades mais instáveis, né, aquelas que são momentos, pequenos momentos de cada dia em que a gente sente que algo é verdadeiro, só que não pode provar, né? Só sente. Obrigada, Renato. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Todos. Boa noite. Obrigada, boa noite, Obrigado. bom Obrigada, descanso, Boa boa noite. pessoal. noite.
Boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigada, Paty. Beijo. 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 Deixa eu parar aqui a Tem que gravação. parar.